Olá, bom dia. 5h54 da manhã do dia 23 de outubro de 2023. Hoje é uma segunda-feira. Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá. Sobre o que vamos falar? Sobre as escolhas que nós podemos realizar. Muitas vezes pensamos que não temos escolhas diante de possibilidades. E por que não temos escolhas diante de possibilidades? A questão é a gente querer trabalhar a mente para desculpar coisas que são a realidade. E quando eu começo a trabalhar a mente para desculpar a realidade, eu sempre vou abrir porta para a insanidade. Assim fica complicado a gente não enxergar, sim, as escolhas da verdade. Sim, a gente sempre pode escolher a verdade. Mas a verdade abre porta, sim, para a realidade. É difícil a gente encarar a realidade. Sim, é muito difícil. Muitas vezes dizemos que é compreensível alguém não querer enxergar, fantasiar para poder a vida levar. A questão é quando a gente entra, sim, no fundo de uma situação. E quanto mais eu vou me aprofundando do fundão, é mais complicação, mais escuridão. E fica difícil. Fica muito difícil eu justificar a situação com a razão. Assim sendo, se eu pegar um passarinho e jogar no fundo de um pocinho, de um poção, de um jatinho, de um jatão, de qualquer coisa que eu posso singularizar a situação, é mais complicação. Se eu, sim, resolver um banho, tomar, se eu apenas jogar água e sair de lá, o que vai mudar? Limpo, o meu corpo não vai estar. Molhado, ele pode até se apresentar e a situação mascarar. Fulano acabou de se banhar. E eu até consegui acessar o lugar onde só limpos podem estar. Do que isso vai adiantar? Se o mau cheiro vai exalar? Porque a limpeza, a gente pode até mascarar. A questão é que se a gente começar a suar,
o cheiro, sim, de carne podre vai se apresentar. E numa situação muito mais complicada, a gente vai ficar. Se eu desejasse uma luva usar para a terra trabalhar, eu teria que a minha mão lavar. Do que adianta eu pegar uma mão suja e numa luva colocar, deixando a sujeira no lugar onde puro, limpo, deveria ficar, dando possibilidades para outros essa mesma luva usar, a terra trabalhar, preservando o material para a gente não justificar. Imagine se uma estrada eu pegar, eu precisar num posto de combustível parar. Imagine eu observar, se no carro ficar, braço cruzado, observo aqui, observo lá, e aproveitar, sim, para o banheiro usar. Entrar no banheiro, devagar, e reparar, sim, a falta de cuidado daqueles que costumam ali depositar coisas que não temos como carregar. Quem é que pegaria fezes para no carro colocar e poder acompanhar e depositar onde iria ficar, hospedar? Quem é que pegaria fezes para no carro colocar e para sua casa levar? Que possibilidade haveria em poder se justificar, se desculpar? A razão, com toda certeza, iria nos falar que a loucura esteve, sim, a dominar quem assim viesse realizar. Imagine eu, um buraco, cavar e depositar uma criança como se essa criança nada pudesse representar. E tudo por ali passar com a mesma naturalidade que eu estive a enterrar uma criança num buraco. O que dizer sobre os nossos atos? Sim, justificaria eu um garfo esquentar para uma criança eu furar? Como dizer para uma criança que ela tem que calada ficar e simplesmente aguentar, porque existe um paraíso ali esperar? Quem compraria? Quem compraria um bilhete para
num ônibus, entrar e todo esse sofrimento passar, porque no paraíso o ônibus iria parar. Em que condições eu sairia deste ônibus? Depois de apanhar, depois de sem mãe ficar, sem aquela que veio se apresentar com a docilidade que uma mãe poderia nos dar. Como é que eu sairia? Em que condições? Qual é a saúde que eu encontraria? Como isso a razão justificaria? Imagine eu num lugar onde a tranquilidade da vida significava, sim, casa limpar, roupa lavar, comida preparar, criança ali educar, a estrada pegar para alguns dias de férias, a família aproveitar, voltar para o mesmo lugar, as mesmas dificuldades que uma família costuma passar, com a consciência de que uma outra vida não tem como levar, a não ser que, sim, as possibilidades de escolher. Mas se a razão vem lhe dizer que é preciso desse mesmo jeito permanecer, como justificar? A razão que você pode ter, estar ali dizer, é melhor para você aí permanecer. Um bilhete premiado chega até você, lhe dizendo que você pode muito e muito e muito fazer, que você pode toda uma vida ali você viver dentro daquelas circunstâncias. O que eu iria escolher? Escolheria eu enriquecer? Ou eu escolheria o que a razão estava a me dizer? Permaneça com a razão que Deus deu para você. E espelho você precisa ser. Como aceitar, enxergar? Sim, aquilo que muitas vezes queremos ocultar com a desculpa, sim, que qualquer um pode usar e qualquer um pode, é compreensível. Como é que pode? Não, tem mesmo que assim realizar. Mas quando é a barbaridade que vem lhe visitar, quando é a barbaridade que lhe tira até as possibilidades de você contar, sim, eu posso escolher, não pode escolher. Sim, mas tem gente que tem o direito de escolher, sim, quando estar a brincar. Ímpar ou par. Não, você só pode escolher aquilo que eu lhe falar. Você não pode nem ter a ilusão de brincar entre escolher ímpar ou par. Sim, a luz
está lá, lhe dizendo, é preciso pés e mãos arrancar. Se quiser, ao menos o tronco você salvar para a cabeça você sustentar. E aí você compreender que não pode nem ser ímpar, muito menos ser par. Calada, ficar. O espelho da vida a lhe convidar mais uma vez. Não posso brincar nem de ímpar, nem de impar. Eu vou procurar. Não, eu vou procurar pelo menos. É uma maneira. Se do tronco rolar, quem sabe assim eu vou poder de alguma maneira, sim, poder escutar, sim, as possibilidades, outras escolhas. Ah, mas sabe como é que é? A monstruosidade chega. Ele diz: não pode escolher, não pode querer de fato brincar, deixar tronco rolar. Não é assim que costuma funcionar. Tapete você vai virar. Sim, você precisa deitar para qualquer um lhe usar. E até se quiser, tem mesmo que pé limpar. E você tem que calada ficar. Ah, e o espelho de dizendo: deixa o tronco tombar, nada pode falar. Aceita, até pano de chão virar. Se quiser a cabeça, ao menos salvar. Nem ímpar, nem par. Não posso tronco rolar. Deixar tronco lá e ver se a cabeça eu posso. Posso salvar. Mas chega. A crueldade, ele diz: não pode o vento buscar para a sua cabeça, o vento carregar. Se assim você realizar, você sabe que o vento pode se prejudicar. Uma coisa é o que você estará a falar, a outra coisa é o que nós estamos a realizar. O vento não vai acreditar no que você, com essa sua cabeça de vento, estar a passar. É melhor você, a sua cabeça, enterrar. E seja força nesse lugar. Dê o exemplo da obediência, em primeiro lugar. Ah, o espelho da vida, a lhe falar. Sabe o que você precisa realizar? Você sabe que não pode essa situação encarar se não escutar o que eu tenho para lhe ofertar. Quando os porcos estiveram a cair no mar, cada um carregando o próprio demônio de cunho particular.
Não foi uma coisa simples de realizar. Se os demônios se acham no direito de serem porcos nesse humilde lugar, eu tenho certeza que você vai saber a sua cabeça enterrar com a mesma dignidade que eu fui capaz de levantar quando os porcos resolveram me leiloar. É escutar o espelho da vida, a razão ali a me falar para eu apenas me humilhar. Nem ímpar nem par, não poderia mais brincar. Tronco rolar como uma criança. Qualquer criança deseja livremente assim realizar. Imagine uma cabeça ter que num buraco entrar para qualquer um urinar e defecar. E você num posto de gasolina entrar num banheiro de estrada, você, a sua cabeça, jogar. E ver o que os demônios são capazes de realizar. Para toda uma vida lhe tomar. E você, dentro desse banheiro de estrada, ficar por dias e dias, vendo o que os demônios eram e seriam capazes de realizar. Até razão lhe falar, sim, olhe esse lugar. Seria você capaz de sua cabeça carregar, deixando para trás tudo que você foi capaz de enxergar? O espelho da vida. Você seria capaz de se desculpar? Se o fio de prata você viesse a cortar, deixaria esse lugar e o que você iria carregar? O que os demônios estiveram a lhe dar? A bandeja de prata. Imagine a bandeja de prata, o vento ali a soprar, a bandeja de prata a se formar, e você vê uma criança tombar. Você vê papel de vento a chegar. Você vê riqueza se multiplicar e o sentido de estar se apresentar. A mão direita com a esquerda pode se casar. Basta você aceitar. O sentido
que o espelho da vida estará lhe dado. Para o direito e o avesso, você saber buscar. Assim, vai poder caminhar com o pé direito e o pé esquerdo, sabendo os dois pés usar para não ficar a saltitar no posto de conveniência. Um dia eu estou aqui, outro dia eu estou lá. Um dia eu estou aqui, outro dia eu estou lá. Um dia eu estou aqui, outro dia. Que dificuldade. Sim, eu poderia encontrar. Isso por um acaso iria importar? O espelho da vida iria me perguntar. A primeira obra, sim, do altar. Não se pode num posto de gasolina entrar, o banheiro usar, a loja de conveniência, você ali acessar sem antes você examinar bosta familiar. Bosta familiar. Nenhum médico vai olhar para a sua cara e vai falar que você tem que fazer exame de bosta. Nem fazer exame de mijo. Não. Você mesma não iria gostar. Que absurdo. O médico disse que eu tinha que fazer exame de bosta. Tinha que mijo examinar. Que coisa mais grosseira. Eu nem lá vou voltar. O médico. Como você exercer a medicina diante de uma simples oficina? O que eu iria falar para uma pessoa que viesse, sim, me solicitar a leitura do que o médico esteve a passar. Diria eu, tem que fazer exame de fezes. Ou eu teria que a linguagem do outro usar. Seria grosseria eu falar? Sim, para o solicitante, a solicitante tem que pegar o cocô e colocar nesse vasilhame e levar para examinar. Imagine o solicitante me falar: quem é que examina bosta, minha filha? Eu não vou pegar bosta para ninguém examinar. É uma falta de respeito. Eu nunca iria bosta catar, muito menos levar para alguém conhecer. Bosta. Eu iria certamente concordar. Sim, como não? Como não? É razoável. Mas, se tiver verme nas fezes, quer dizer, na bosta, não levaria a senhora o verme para alguém examinar? Não seria capaz o senhor desse verme da bosta tirar? Entregaria para alguém lhe falar o que é que esse verme está fazendo? E se você não conseguir enxergar o verme, mas
Se tiver a lhe incomodar, não é melhor pegar a bosta e dar para alguém que tem um aparelhinho lá e colocar para lhe falar se há verme na bosta. Pegar bosta familiar e separar o pote que cada um teria que carregar. O espelho da vida me disse que era razoável, que não era bom bosta misturar. As minhas próprias fezes teria eu sim que separar e ver todas as possibilidades. Assim eu saberia lidar com cada pote de bosta familiar. Compreendendo, sim, que não é fácil você tratar de bosta familiar, principalmente quando é fezes que você precisa examinar. Fezes. Fezes. E fui examinar bosta e fezes. Sim, porque fezes, com toda certeza, qualquer um poderia falar. Eu não suporto fazer exame de fezes. Mas tudo bem, né? É necessário. É apenas o exame de fezes. Mas daí você, de fato, falar de bosta familiar, quem é que iria gostar? Quem é que gosta de expor assim algo tão difícil de lidar? E você, ali, num banheiro de posto de gasolina, sabendo a dificuldade de ali estar, mas tendo que antes separar bosta familiar e um traçado, você ser capaz, sim, de realizar. O vento. O vento poderia me ajudar, mas como a bandeja de prata eu poderia usar? Eu poderia o próprio vento prejudicar? Não aceitaria ser bandeja no lugar, principalmente se fosse, sim, se fosse para eu colocar, sim, as minhas próprias fezes, para eu de fato derramar sobre caixão de cunho familiar. Não. Eu teria que, de fato, do vento me afastar. A bandeja de prata eu teria que honrar. Buscaria as pedras que estiver a chegar. Quem sabe eu pudesse edificar, sim, algo mais familiar. Saberia eu, com formiga, lidar. Sim, eu teria que me lembrar. Não é fácil? Sim, não é fácil a gente simplesmente bosta examinar. E se o açúcar? Se o açúcar estivesse a pesar mais numa bosta? E se o açúcar viesse
a contaminar as outras bostas do lugar. E se verme viesse se alojar onde ali o açúcar estivesse a entrar, e se houvesse, sim, contrapartida, sabe como é? Se as bostas estivessem a gostar, e se o dono, a dona da bosta, fosse capaz, sim, de muito mais realizar, sim, para poder ter mais bosta para verme ali entrar. Como é que eu iria falar? Sim, se eu fizesse um retrato falado de bosta, ninguém iria gostar. Principalmente se eu pegasse um doce de leite. Sim, e colocasse lá, se com possibilidade de bosta, o doce de leite virá. Que chance eu teria de ser fezes? Ficaria difícil ser fezes. Se eu, de fato, pegasse o doce de leite para ele se transformar em bosta, qual é a minha condição? Qual é de fezes? Eu teria que o espelho da vida consultar. Dizer para ele se era razoável mesmo esse enredo todo eu montar. Sim, já que o exame de bosta eu estive a realizar, no primeiro momento estive a entregar, salientando que não era bom usar. Sim, como fundo particular que era bom respeitar. Sim, a vida que eu estava a levar, eu tinha um lar, e por esse lar eu tinha que me responsabilizar. Mas é o tempo. Sim, o tempo. O tempo não nos dá direcionamento. Não. O tempo também não nos traz elementos. O tempo não nos traz ruga. O tempo passa. Ainda que a gente possa trazer o vento como elemento ativo da nossa vida, o tempo não faz nada. Mas nós podemos, sim, dentro do tempo, construir os nossos elementos. O que eu poderia realizar? Sim, já que o tempo esteve a passar, sim, não vi campainha tocar. Não vi e-mail chegar. Não vi carta ninguém me enviar. Razoável mesmo era eu usar, sim, o posto de gasolina. Eu teria que, sim, usar o posto de gasolina. Teria eu que buscar, sim, a minha cabeça. Buscaria a minha cabeça, encontraria o meu tronco. Teria eu a possibilidade de ser ímpio e ser par. E poder uma história de vida contar. Mas para isso, palito de fósforo eu teria que pegar. Sim. E no posto de gasolina eu teria que jogar. Sim. Quem é que pode num posto de gasolina ficar com mortos e feridos lá, sem ninguém querer sequer considerar? Eu teria que usar o mínimo de sabedoria
vou pegar o palito de fósforo e vou jogar no posto de gasolina e deixar o posto de gasolina, sim, iluminar, queimar, labareda, fogo, fogo. Puxa vida, eu poderia até me falar, ateou fogo no inferno. Quem pode atear fogo no inferno? Se o inferno está lá, ninguém com o inferno quer lidar. Razoável atear fogo no inferno, quem sabe assim o dono possa chegar e até questão levantar. Eu iria com toda certeza a mão direita mostrar com a certeza de que a esquerda iria me sustentar. Eu poderia pés e mãos usar, eu poderia o meu tronco. O espelho da vida esteve a me dar o palito de fósforo, para eu fogo atear. E daí, se era o inferno que viesse ali se manifestar, por que não lidar, sim, com os mortos do lugar? Por que a história de morto não escutar? Por que o horizonte não encarar? Por que querer só pegar a escada para se elevar? Numa verticalidade de enojar. Confronto. Sim, confrontar com os demônios, que sabiam o inferno usar, mas nunca quiseram atear fogo para o inferno se apresentar. Que perversidade, que maldade. Imagine você viver na corda da verticalidade, sempre querendo ocultar. Sim, a dura realidade, mas benefício? Qual a utilidade de você, suas mãos você entregar para qualquer um usar? E os pés? Que utilidade você teria ter? Teria que ter, quer dizer, teria pé. Qual a utilidade de você, de fato, ser capacho, pano de chão? Qualquer um chegar, defecar, urinar, e você ainda se elevar com verticalidade. Eu jamais iria, de fato, aceitar tamanha insanidade. Por que eu queria entrar no ônibus da perversidade? Você pode um corpo num ônibus jogar, mas temos escolhas de cunho muito particular. A mente vai ficar dentro do ônibus, jamais ela vai entrar. Foi a minha escolha. O corpo pode num ônibus jogar para qualquer coisa no corpo. Os demônios, se quiserem, podem até violentar. Mas a minha consciência jamais vai acompanhar. A gente sempre pode escolher. A consciência preservar. O corpo nada vai representar quando é a consciência que a gente tira. E o espelho da vida sempre vai nos mostrar a sua consciência pura. Vai estar. E se posso consciência purificar, qual a utilidade de enganar? Molhar corpo para dizer que limpo o corpo esteve a ficar.
quando a gente vive a dura realidade, a gente não precisa. A gente não precisa correr para jogar lençol em espelho, porque de fato vai chover, o relâmpago pode nos mostrar o que o espelho tem para nos dar. Eu não tenho medo do que eu estive a realizar. Eu posso sentar com minha mente que eu estive a preservar para a conta eu prestar. O espelho da vida sempre me disse, para eu compreender, sim, antônimo e sinônimo, o significado de pureza e de sujeira. O corpo sujo pode estar, maciamente limpa se apresentar. Ela é capaz de qualquer coisa realizar. Como manter uma mente limpa? Mesmo entrando no inferno. Muito simples, muito simples. Se você nunca esteve a aceitar, sim, pastel de vento para escada você virá, com toda certeza a mente limpa sempre vai estar, já que no altar você foi capaz de colocar para a sua vida você enterrar antes mesmo da dor se apresentar querendo lhe dominar. O Evangelho nos diz: se a casa estiver preenchida com o dono da casa, ninguém pode o espaço do dono ocupar. Se eu tenho uma vida de cunho particular e sempre estive a ocupar, qual é a chance de alguém dominar, sim, o lugar? Não tem nem como. Não tem nem como. A ciência nos diz: um corpo não pode ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar se ocupar do lugar já estiver. Se um copo estiver cheio de água, como é que eu posso pegar leite para no copo estar? Ambos irão transbordar. Então, se o meu corpo preenchido de mim sempre esteve nesse e em todo lugar, muito simples eu poder transbordar se o Espírito Santo no meu corpo adentrar com a sabedoria que ele é peculiar, sabendo que a minha sabedoria no meu corpo vai estar e que a minha sabedoria junto com a dele vai transbordar. Porque o Espírito Santo nunca esteve a me pedir para o meu corpo desocupar para ele o meu corpo usar. Os demônios é que isso fazem, expulsam, nem sequer aceita você opinar.
Mas o Espírito Santo, sim, a mão direita com a esquerda vão se casar juntas, vão estar no mesmo corpo, no mesmo lugar e ao mesmo tempo. E a eternidade vai se manifestar. O que Deus uniu, o homem não separa. Nem aqui, nem em nenhum outro lugar. Não é o que o Evangelho esteve a falar? Por que eu iria em algum momento me preocupar? Se eu estive a me casar, sim, se a mão direita esteve a chegar, a esquerda esteve a aceitar, e pronto, o Espírito Santo a transbordar. Se eu estive a entrar na casa que o Espírito Santo esteve a preparar, por que a minha sabedoria não iria transbordar na casa que o Espírito Santo esteve a me dar? É o direito e o avesso. A frente e o verso. O direito e o esquerdo. Se eu entrar na casa do Espírito Santo, o Espírito Santo estando lá, a minha sabedoria dele vão transbordar. O contrário também irá se dar. Se eu colocar um copo com leite, outro copo com água. Se eu pegar o de leite e colocar na água, ambos vão transbordar. E o contrário também irá se dar na mesma proporção. Ali. Portanto, de qualquer forma eu posso, sim, explicar o que comigo esteve a se dar. Tinha um copo de leite lá. O copo de água esteve a se apresentar. Ambos estiveram a se juntar. Construíram um mundo de cunho particular. Cada um no seu tempo, no seu devido lugar, transbordando o que cada um tinha para dar para a casa o tempo todo. Ali, ambos ocupar, nenhuma chance de ter espaço para demônio chegar. O corpo, qualquer demônio pode derrubar. Qualquer demônio pode jogar. Até na Gina, se assim você deixar. Mas se você tem consciência de que a mente você pode arrancar, você na Gina jamais irá entrar. Sim, como pertencente ao lugar. Você pode entrar para trabalho realizar. A compaixão de Deus, você buscar. Mas nunca como parte do lugar. Portanto, por mais difícil que seja, sim, voltar no paraíso, você entrar, mas é sem ilusão. No paraíso tinha onça, no paraíso tinha serpente, no paraíso tinha até gente inconsequente. Sim, Eva e Adão.
Não tinha gente inconsequente no paraíso. Não tinha facilidade no paraíso, não. Eu não sei qual é a ideia que a gente faz, sim, de paraíso. Olha só que ilusão. Porque o paraíso tinha tudo isso. Todos os animais estão lá, escrito. Todos os animais aquáticos, os animais terrestres, aqueles que viviam a voar, tinha lá o sol escaldante, tinha no paraíso, tinha a lua no paraíso, tinha gente consequente no paraíso, tinha serpente que podia de fato no paraíso. E a gente traça uma ideia de paraíso que só vai ter anjo. Esse paraíso eu não desejei, não. Eu não desejei pra mim, não. Nem herdar, nem conquistar, nem me colocar à disposição de lá estar. O meu paraíso, o que eu quis, o que eu desejei me frequentar é o da Bíblia. Aquele que nos diz que a gente precisa mesmo a mão direita carregar, compreendendo que a esquerda vai se juntar para a gente poder a nossa vida puxar e não deixar ninguém nos tomar. Mas tem gente que diz legiões de anjos. Santo. Deve ser chato? Não deve ser chato mesmo um mundo com legião e mais legião de anjo. Santo Deus. Vai comer o que? Papa de anjo. Ai, papa de anjo, é. Vai comer o que? Manjar dos deuses. Vai comer o que? Eu queria comer quindim. Como quindim? Ah, eu tô cansada de papa de anjo, manjar de Deus. Eu quero quindim. Como quindim? Eu quero quindim, ainda quero suspiro. Mas aqui é proibido a gente pegar quindim e suspiro. Aí eu não vou ficar, não. Como não? Não me adaptei, não. Eu não quero essa história, não. Essa história. Se você quiser comer manjar dos deuses, você vai ter que trabalhar uma vida inteira. Depois uma ilusão criar. Só para ter direito de uma fatia de manjar de deuses? Não. E ficar o tempo todo papa de anjo, papa de anjo, papa de anjo. Não, não, não. Eu vou sair. Okay? Eu vou procurar um lugar onde eu possa encontrar suspiro e quindim. Se eu encontrar, eu vou denunciar. O quê? Sim, é preciso a gente querer separar ciclar e gema do lugar. Essa história da gente querer. O quê? Sim. Sabe como é que é? Coco. Como assim coco? Porque a gente tem que apresentar. Sim, porque coco, se a gente vier acentuar, a gente vai ter que bosta examinar. Mas se a gente chegar e colocar, sim, exame de coco no lugar, como é que a gente vai explicar que a gente não trouxe o acento? Sim, para o coco virar. Então, não é assim a gente simplesmente não querer encarar. Eu posso de fato, sim, de papa de anjo falar. Beleza? Eu posso manjar dos deuses, apresentar. Beleza? Mas isso não vai me tirar o direito, sim, do quindim. O quê? Sim, do quindim eu tratar? E até com um suspiro lidar?
Eu faço isso com a mesma humildade, não, humildade não, humilhação não. Ah, com a mesma ciência que o divino esteve a praticar quando ele nesse mundo esteve a passar. Tinha de tudo no lugar. E tinha. É porque eu não sei também, eu não quis esse mundo não. Disseram que quando o Filho de Deus aqui veio, que Deus, os anjos trancafiaram os demônios, bebê, bababá. Eu não sei qual é a ideia, não, eu não sei qual é a ideia que esse povo faz de Deus e do Filho dele. Eu não desejei fazer ideia nenhuma. Eu desejei estar lá, pessoalmente, sabendo como é que a coisa funcionava. O quê? Sim, como é que você era de fato uma taça. E o que você de fato na taça colocava. Foi isso que eu desejei. Eu fui lá. Com Deus está. Eu quero ser taça. Taça? É sim, porque diz que tem um santo sudário maravilhoso lá. Diz que de fato ele transborda, é vida. Ele é de fato a água viva, o sangue vivo, a sabedoria manifesta. Dá para eu ser taça? Eu não sei não. Você não pode, quer dizer, você pode não se adaptar. Não, mas eu não quero ser taça com aquilo que ele está a carregar, não. Eu quero ser taça do mundo, do meu particular. É o meu mundo que eu quero na minha taça colocar para ninguém, o meu mundo de mim tomar. Santo, você quer ser taça? Taça. Eu quero ser taça. E eu vou buscar todo o meu mundo, onde quer que eu possa de fato estar. Detalhar, eu quero colocar na taça. Preenchida de tudo? De tudo. É isso que você quer? É só isso. Você quer ser essa taça preenchida de tudo para entrar lá e de fato poder encontrar. Eu quero poder de fato encontrar e saber que aquilo tudo que estão a falar é de fato aquilo que eu estive a encontrar nos olhos de alguém que um dia essa história esteve a me contar. Eu quero esse testemunho dar. Não é melhor? De que você de fato escutar dizer que tem anjo e isso. Vá com Deus. Vá com Deus estar. E veja se Deus em algum momento iria consciência de ninguém violentar, demônio aprisionar. Quem quiser que vai. A sua vida carregar. Levante a mão esquerda consciente que a direita vai. O quê? Levante. Ah, o evangelho. O que uma mão realizar, não precisa de fato você fuxicar para a outra, não. A outra mesmo vai se apresentar e segurar a sua mão e lhe sustentar. Se é assim, sem temor nenhum, desistir. Eu sei o que eu edifiquei aqui. Dou testemunho de mim e de tudo aquilo que eu estive a construir. Limpo tudo isso está aqui. Limpo. Não ocupo, não, porque sabe como é que é? Todas as vezes que eu entrar, eu vou de fato a leitura realizar. Sabe como é que é? Conforme a coisa vai estar. A gente não deve, de fato, o espelho usar para a gente se apegar, não. A gente não pode usar retrovisor para ficar apegado, não. A gente não pode. A gente deixa para lá. O retrovisor a gente usa ali para a gente, ó, se orientar. Mas é a frente que está ali, ó. A gente tem que olhar, usar. Beleza. E a leitura, por si só, vai se manifestar. Como diz o divino, salve-se quem puder.
E é sem medo. Sem medo. Não tem um porquê, de fato, colocar eufemismo. Um médico sabe. Sabe com qualquer paciente lidar. Sabe falar. Sim, sabe falar. Quando precisa, de fato, exame de fezes passar. E se ele compreender que a pessoa não sabe o que é fezes, ele vai, de fato, falar cocô. Todo mundo sabe o que é cocô. Quem fala de bosta somos nós. Agora, o médico fala assim, não, a senhora tem que fazer aqui, ó, recolher o cocô. Não vai falar recolher bosta, não. Agora a gente não, a gente fala com naturalidade. E colheu a bosta, isso tá uma bosta. A gente fala. Mas médico, sim, é um tratamento assim, mais cuidadoso, mais estiloso. É igual o doutor lidando com osso. Eu posso. O quê? Não. Eu posso lidar com o doutor lidando com o osso e posso lidar com o médico estiloso. Eu posso. Eu não gosto de ficar falando de bosta, de merda, de fezes. Eu não gosto, não, acho desagradável. Eu não sei por que a gente tem necessidade de ficar adentrando numa coisa que é pra gente de fato se preservar. Essas coisas a gente só deve falar assim, numa coisa assim mais delicada, numa necessidade que a pessoa puder, mas sem detalhar. Mas tem gente que faz questão de detalhar, e se fizer questão de detalhar, eu vou ter que falar. Não, porque, olha, sim, eu posso a leitura realizar, mas eu tenho que respeitar. Sim, porque tem gente que tem necessidade de detalhar tanto aquilo que eu não posso. Eu não posso tirar dele o direito do detalhe. Aí eu vou ter que falar, gente, olha, quem não puder aguentar, não tiver estômago para, de fato, escutar, eu devo mesmo falar. Eu tenho que detalhar. E aí eu vou entrar e detalhar. Sabe como é que é? Não posso. Eu não posso desrespeitar nem quem está aqui, nem quem está lá. Assim a gente pode. Pode mesmo. De boa. Boa sentar. De boa conversar. Mas não é correto a gente eufemismo usar desconsiderando a dor de quem na Gina esteve a entrar. Isso eu não vou realizar. Se quiser a minúcia, se for a necessidade, for necessário, para a gente de fato, a razão, a gente encontrar dentro daquelas circunstâncias ali, eu vou deixar tudo conforme ele está, a me solicitar, detalhar, até um trincadinho, se for necessário, para a dor dele aliviar e aqui fundamentar, eu vou realizar. Eu não posso dizer que eu não sei. E nem preciso provar. Eu posso o fundo de qualquer olho examinar. Detalhado. O que o olho foi capaz de buscar para o corpo se saciar. Eu sinto muito por tantas coisas que a gente tem mesmo que passar. Mas o meu sentimento eu manifesto, sim, com dor e lamento, e trazendo esse esclarecimento. Bom dia e obrigada.